E aí, pessoal, tudo bom? Questão 36. Um apartamento de 20 metros de altura projeta uma sombra no chão. Se o Sol forma um ângulo de 30 graus com o chão, qual é o comprimento da sombra projetada? E ele te dá que a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Então, como sempre, vamos circular as informações que ele deu. 20 metros aqui de altura do... Ele fala apartamento, mas provavelmente ele quis falar prédio, né? Que não faz sentido um apartamento ter 20 metros de altura. Um ângulo de 30 graus com chão, o Sol forma. E aqui tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Basicamente são essas informações que ele deu pra gente. Pessoal, como envolve ângulo, comprimento, a gente já sabe que é uma questão de geometria. Então, em questões de geometria, a gente precisa desenhar a situação aqui. A gente precisa entender a situação e desenhar o que está acontecendo. Então, vamos primeiro desenhar um prédio. Então, aqui está o nosso prédio. Ele fala que esse, esse prédio tem uma sombra, né, que o sol projeta. Então aqui no chão vai ter uma sombra. Imagina que esse cinza aqui é a sombra do prédio. E o que está causando essa sombra aqui é o sol, né? Porque para você ter sombra, você tem que ter o sol. Esse raio de sol aqui está meio torto, mas é para economizar espaço aqui. Imagina que isso aqui é retinho. Então aqui é ter a nossa sombra, porque o prédio aqui impede que esses raios de sol aqui passem por aqui, então isso aqui cria uma sombra. Ele também fala que isso aqui tem 20 metros, esse prédio, né? Então vou colocar essa informação aqui. 20 metros de altura. Isso aqui tem 20 metros. E o que ele quer é esse comprimento aqui. O comprimento da sombra. Pessoal, esse prédio aqui, ele não diz no enunciado, mas é óbvio que esse prédio tem um ângulo de 90 graus com o chão, né? Porque se não fosse 90 graus, esse prédio seria torto. Mas como a gente sabe que os prédios são retos, geralmente ele dá uma imagem, né, para descrever as situações, mas aqui ele não deu. Então a gente teve que desenhar isso aqui e, e perceber que esse ângulo aqui é de 90 graus. Ele também fala que esse ângulo aqui, que é o ângulo do Sol com o chão, é de 30 graus. Então a gente tem um triângulo retângulo, por causa desse ângulo reto, de altura 20 e comprimento x. Em todo triângulo retângulo a gente tem a hipotenusa, que é o lado maior e é o lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, esse lado aqui é a hipotenusa. Hip. E esse ângulo aqui ele tem catetos opostos e adjacentes. O que é o cateto oposto a esse ângulo? É o cateto, ou seja, ao lado do triângulo que está oposto a esse ângulo. Então vai ser esse lado aqui, que tem 20 metros. Isso aqui é o cateto oposto, esse que tem 20 metros. E esse aqui é o cateto adjacente, esse de baixo, que é igual a x. E aqui em cima, como eu já tinha dito, é a hipotenusa do triângulo. Pessoal, então o que a gente quer é o cateto adjacente. A gente quer saber quanto mede esse cateto adjacente. Para ter esse valor, vocês têm que lembrar que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então aqui a gente vai ter tangente de 30. Então aqui a gente vai ter que tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto, quanto que é? 20 metros. Sobre o cateto adjacente, que é x. Isso aqui é o quê? Ele deu aqui que a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Vou fazer ali em cima que eu tenho mais espaço. Então a gente tem 20 sobre x é igual a raiz de 3 sobre 3. Então aqui para a gente resolver essa equação a gente multiplica cruzado, né? X vezes raiz de 3 é igual a 20 vezes 3. A gente quer isolar o x, então a gente vai passar esse raiz de 3 para o outro lado, dividindo, porque aqui ele está multiplicando. Então a gente vai ficar com x é igual a 20 vezes 3 sobre raiz de 3. Então a gente tem que x é 20 vezes 3 sobre raiz de 3. Como a gente não pode ter raiz embaixo, no denominador, a gente tem que racionalizar essa expressão aqui. Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então isso aqui vai dar 20 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de... Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 3 ao quadrado. Então isso aqui vai ser 20 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 3. Então esse 3 a gente corta com o de cima. E a gente vai ter que isso aqui é igual a 20 raiz de 3 metros. E o gabarito é a letra B. Então é isso, pessoal. Para apoiar o canal, eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. É isso, até a próxima.